paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mulheres que Ensinam. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Jane, sou da Assembleia de Deus do Panamá Setor 2, com o pastor local Gisiel Reis, pastor setorial Arthur Duarte e o nosso pastor presidente Altair de Moraes. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito simpática, é a irmã Luciane. Vamos conhecer um pouquinho da vida e da história dela, tá bom? Paz do Senhor, irmã Luciane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Paz do Senhor, o prazer é meu, né? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Nós mais ainda, irmã. Irmã, para quem está nos assistindo, conta um pouquinho sobre você, para a gente começar a te conhecer. Então, meu nome é Luciane, né? Tenho 41 anos, sou casada, né? Vai fazer 24 anos dia 30 de setembro. Tenho 2 filhos, o Lucas e o Matheus. Inclusive, o Matheus casa dia 21 de setembro. Nossa! Casa dia 21 de setembro. E o Lucas, de 18 anos, né? Sim. E meus filhos, um é engenheiro mecânico e o outro está estudando medicina veterinária. Sou casada com o pastor Éder, pastor da congregação do Jardim Dom Bosco, no setor de número 4, pastor João Pinheiro. Olha, irmã, você também trabalha, né? Você trabalha ali como assistente social, né? Sim. E assim, conte um pouquinho para mim o que é esse teu trabalho, como que ele é, né? E o que te motivou a você escolher essa área. Ok, então, o serviço social, ele é uma história, né, de conquista para mim, né? Eu sempre, muito cedo, queria muito estudar, mas as dificuldades não davam. E eu acabei, né, encontrando uma pessoa que, infelizmente, era viciada em drogas, né? Casei com 16 anos e abandonei os estudos. Mas quando os meus filhos cresceram, para honra e glória do Senhor, né? A gente confessou Jesus, a gente foi para a casa de Deus e Deus me deu a oportunidade de poder ir para a faculdade, fazer a faculdade que eu queria. Mas o serviço social, ele tem uma história porque eu fiz por causa da igreja. Porque eu queria que, assim, trazer o serviço social para dentro da igreja, trazer a assistência para dentro da igreja. Trazer aquela situação de que assistência não é uma cesta básica, não é, né? É muito mais que isso, né? Vai Você muito poder mais direcionar a pessoa para um lugar correto. E eu fui fazer serviço social. E aí comecei a fazer, né? Muito difícil por conciliar, né? Igreja, faculdade e trabalho, né? Eu trabalhava de diarista. Conquistei a faculdade, comecei a trabalhar numa instituição, na Capigene Ribas, que é uma instituição para surdos, que trabalha com esse público, com a comunidade surda. Seu maior público é surdos. E eu trabalho lá há 6 anos. É isso que eu ia te perguntar. 6 anos você já tá nessa área? 6 anos. Vai fazer 7 já. Né? E é muito bom, amo. E assim, me diga, até pra gente poder saber um pouquinho, qual que é a importância da assistente social em meio à sociedade? Então, a assistente social, para a sociedade, para algumas pessoas, né? Ela é aquela pessoa que ela dá uma cesta básica, né? Que ela dá alguma coisa para alguém. Sim. Mas não, a assistente social é aquela que direciona, né, a pessoa e leva ela a conquistar os seus direitos, né? Ensina ela o caminho de conquistar seus direitos. E é isso que a gente faz. A gente encaminha ela para o lugar certo, para onde ela possa conquistar e saber qual é o seu direito no meio da sociedade. A gente trabalha com um povo mais carente, vamos falar da vulnerabilidade social. Sim. Mas, olhando para essa vulnerabilidade, a gente vai olhar e vai pensar o que é vulnerabilidade social. Vulnerabilidade pode ser um idoso que fica sozinho em casa, ele pode ter dinheiro, mas pode ficar sozinho em casa, pode cair, se machucar. Sim. Então, tem várias áreas que pode ser vulnerabilidade, né? E a gente trabalha dentro desta área para poder direcionar para o caminho, né? Onde eles possam alcançar seus direitos, conquistar os seus direitos no meio dessa sociedade. Puxa vida, que bacana. Parece tão, a gente quando fala, né? Assistente social, como você bem falou, parece algo tão assim simples, mas é muito além do que é só o nome, né? É Sim. muito além. É um trabalho muito bonito. Além disso, eu fiquei sabendo, né, por ela, que você também é intérprete em Libras, né? E você está finalizando uma faculdade de psicologia. Sim. Eu já tô aí quase. Um pouquinho disso. Como assim? Agora, conte pra nós, né? Mais isso. O que te motivou a escolher mais essas 2 áreas ali? E você já tá atuando ou você ainda vai atuar? Como que tá esse processo nessas 2 áreas? Então, a questão da intérprete em Libras, né? Eu fiz
porque meu trabalho, ele exige isso, né? Sim. Ele vai exigir porque eu trabalho com o público surdo, né? Então, quando você vai olhar dentro da assistência, você não vai encontrar uma assistente social com conhecimento em Libras. E eu trabalho com esse público o tempo todo. Quanto tempo leva esse estudo de Libras? Assim, óbvio, você vai estudar sempre, né? Sim. Mas assim, para você se ficar formada nisso, quanto tempo demanda? Depende, porque tem cursos, né, que são feitos, que são cursos básicos, né, cursos intermediários, e aqueles que são mais aprofundados, né, são os cursos que são oferecidos até dentro da instituição onde eu trabalho. Mas eu tenho formação de bacharel em intérprete em Libras, então eu tenho faculdade. E a faculdade, na verdade, ela não vai te ensinar Libras, ela vai te dar um passaporte para você ser intérprete. Uau. Então, o que eu aprendi mesmo de Libras foi dentro da instituição onde eu trabalho. Fazendo o curso básico, fazendo intermediário, contato com o surdo, né? Ele te ajuda muito. E acabei, né, nessa caminhada trazendo a Libras para dentro da igreja, onde eles acabam me seguindo, né? Vão na igreja onde eu estou e eu acabo interpretando cultos, né? E eu gostaria muito que mais surdos viessem até a gente, porque a Bíblia, ela mesma vai dizer, né, que como eles vão, assim a gente vai olhar na Bíblia e vai dizer assim, como ouvirão se não há quem pregue? E eles não ouvem, mas se você prega com as mãos, transmite para eles as mãos, então eles ouvirão a palavra. Eles entenderão. Vão entender e vão ser libertos, vão ser livres, né? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então eu acredito muito que a igreja tem um potencial muito grande para fazer isso com essa comunidade. Ponta Grossa hoje tem 15 mil surdos. 15 mil surdos. 15 mil surdos, é uma população bem grande. Nossa. E assim, não é nem pautado sobre isso, né? Não é nem pouco assim, conhecido, né? Até pela população. Eu não saberia. Mas né? Eu sei porque trabalho na área, né? Mas assim, às vezes a gente pensa que não é pouco, né? Sim. Só que se a gente vê o trabalho, que é a quantidade de pessoas, a carência que tem também, prestar atenção nisso. Sim, verdade. E falando sobre a psicologia, uma conquista, um sonho, né? Que eu, na verdade, quanto adolescente, né? Dos 14 aos 16, eu sempre quis morrer, né? A minha infância foi muito difícil. Quando eu cheguei na adolescência, aflorou, né? Muita coisa na adolescência. Então, eu tomava remédios, eu me automutilava, eu tinha medo do escuro, né? Pânico do escuro. E eu não tinha pessoas que me ajudassem, né? A maioria das pessoas, elas vão espiritualizar muita coisa. Né? Ela vai dizer que é demônio. Então, isso prejudica muitas das vezes algumas pessoas. Não significa, né, que o inimigo de nossas almas não use como porta, né, muitas coisas na vida da gente emocional. E eu fui numa brincadeira fazer uma prova, né, e acabei tirando uma boa nota, ganhei uma bolsa. Meu marido sempre me foi um apoiador daquilo que eu sonho. Me apoiou, me ajuda a pagar todo mês. E fui fazer a psicologia. Montei um projeto, né? Quando eu entrei no Jardim Atlanta, meu esposo pastor da igreja do Jardim Atlanta, no setor de número 3, eu montei um projeto chamado Mulheres Ajudando Mulheres, a qual trabalha com jovens, adolescentes, mulheres de todas as idades, que têm algum problema emocional. E de lá em diante, a psicologia tem me ajudado em tudo, para mim poder direcionar essas mulheres de alguma forma, né? Para poder mostrar para elas a importância e o poder que elas têm em suas mãos e usar esse poder de uma forma correta. Então, eu faço uma junção, vamos dizer assim, da psicologia com a palavra dentro desse projeto. Claro que tomando muito cuidado, né? Sim. Porque existe um código de ética. Sim. A gente não fere esse código de ética, mas a gente sempre traz a palavra, sempre direcionando. Porque o que liberta é a palavra. Mas só vai libertar se o teu emocional estiver verdadeiramente sarado. Então a gente trabalha com o emocional para que ela seja sarado. E através da psicologia. E o espiritual para que ela seja cheia do Espírito Santo. E seja uma arma na mão de Deus, né? Olha que bênção. Olha que bênção. Né? Que projeto incrível. Que projeto. E assim, todo esse teu trabalho, como que você concilia, né? Porque você faz para conciliar, porque como você bem falou, o teu esposo é pastor. E a gente sabe que vida de pastor é corrida. É agitada, né, irmã? Sim. Como que você concilia ali as tuas coisas, né? Os teus projetos, os teus trabalhos, com também o lado da vida do pastor, né? Você como esposa do pastor,
Como que você faz para ter esse tempo, encaixar tudo isso? Então, hoje eu consigo conciliar algumas coisas melhor, né? Quando eu comecei a faculdade, eu era muito bagunçada. E às vezes tinha evangelismo e eu queria ir e tinha prova e precisava estudar. A gente gosta de orar no monte, né? Que não é muito costume de muitos assembleianos, né? Que eu conheço, mas nós somos assembleianos que gostamos de orar. E quando a gente ia, e às vezes eu tinha a prova no outro dia de manhã, eu falava para ele, como eu vou fazer? E ele dizia assim, olha, se você estudou, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. E realmente, eu chegava lá e gabaritava a prova, e nem eu sabia como. Mas o Espírito Santo me fazia lembrar do que eu precisava fazer. E o conciliar foi a base da oração, pedindo para Deus que Deus me desse um autocontrole, né? E me desse sabedoria. Porque a vida de um pastor é bem corrida, mas a vida de uma esposa de pastor é visada. Se ela não estiver no círculo de oração, ela é criticada. Se ela não estiver no culto, né? É necessário estar presente. Então, o que eu faço? Eu tento conciliar todas as coisas, né? O momento com a família, eu prezo muito, né? Com esses momentos, apesar de não ter filhos pequenos. Mas converso muito. Da tua atenção também. Converso muito com os meus filhos. E o momento meu e do meu esposo, a gente sempre sai um pouco só nós dois, né? E acabamos. Eu não consigo cozinhar em casa. Isso é uma realidade, não consigo. Tenho uma sobrinha que me ajuda com a faxina. Mas a questão da igreja, eu tô em tudo. O que eu posso, assim, né, seja consagração, seja eu tento estar em todas, a não ser que eu tenha compromisso. Eu tenho agendas também para fora. E até porque, ó, você também cuida da tesouraria, né? Sim. Da tesouraria, e você também cuida do grupo de louvor. Tesouraria do grupo de missões. Sim. E o grupo de louvor. Sim. Então, assim, você tem essa base, né? Você também tem ali um cuidado ali com eles, com a igreja, e todo esse cuidado da parte da tesouraria, que parece às vezes ser tão fácil, mas não é, né? Não. Ele exige um cuidado ali, uma atenção, né? Porque é um cargo ali muito sério a ser levado, né? Todos eles são, mas a tesouraria requer uma atenção importante. Sim. Mas eu tento conciliar tudo. Às vezes bate a canseira, mas você sabe ali que é para um bem maior. E eu ainda tenho as agendas fora, né? Eu dou palestra para mulheres, prego e canto, né? Saio louvar nos congressos, onde eu sou convidada aí. Meu marido sempre me libera, ele é o meu pastor. Então ele me libera, quando ele me libera eu vou. Mas eu consigo, graças a Deus, conciliar tudo, né? E tenho tempo, às vezes eu tenho tempo de ficar em casa, de ler um livro, tenho tempo de estudar, dá tempo de tudo. Há um tempo para todas as coisas, então a gente só precisa ter organização. Porque as irmãs, eu acho que quem nos assiste assim, ó, como assim? Né? Verdade. Né? Como que quando você eu estava consegue? no setor de número 3, eu coordenei a União Feminina do setor 3 durante 5 anos. Então, eu era coordenadora da União Feminina, meu esposo era pastor, e eu tinha o projeto Mulheres Ajudando Mulheres. Então, e eu conseguia conciliar tudo, mas assim, com muita oração, porque nós mulheres temos muitos problemas de absorver muitas coisas. E essa absorção de coisas traz doenças emocionais para nós. Nós acabamos muitas das vezes descontando aquilo que não devemos, né? Isso é verdade. Às vezes nos nossos filhos, né? Então, como diz a Camila Barros, né? Se nós mulheres acordar mal, né? Tudo desanda. Tudo desanda. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com a sobrecarga de coisas. Mas eu não me sinto sobrecarregada no momento. Mas eu tenho na minha mente que o dia que eu me sentir sobrecarregada, alguma coisa eu vou ter de deixar de lado. É isso que é importante, porque às vezes a gente quer, assim, demonstrar muitas das vezes que a gente quer fazer, que a gente concilia tanta coisa, que a gente dá conta de tanta coisa, e a gente às vezes se pune por causa disso. Quando vem a frustração, quando a gente, como você bem falou, eu não cozinho em casa, e tá tudo certo. Tá. Às vezes a pessoa do outro lado fala assim, eu não consigo nem cozinhar dentro da minha casa. Mas já faz tantas outras coisas, né? E a gente, como mulher, a gente tem tanto aquela coisa assim, não, eu quero mostrar que eu consigo, eu quero mostrar que eu dou conta de tudo. E tá tudo certo também, não dar conta de tudo, né? Sim. Tá tudo, como você bem falou, quando eu ver que algo já não tá ali, eu consigo muito bem entender que é a hora de finalizar, é a hora de parar. Desligar, né, de alguma coisa. Às vezes eu preciso desligar alguma coisa, né, desistir de alguma coisa por um tempo, até que eu possa me estabilizar emocionalmente, para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Então eu sempre tomei cuidado com essa questão, inclusive eu mesma ser prejudicada, né? Sim. Nós mulheres nos prejudicamos muito. Sim. Em todo o tempo.
Sim. Então, eu tomo muito esse cuidado. Claro que não somos perfeitos, acabamos, né, fazendo alguma coisa que não tá certo, às vezes acabamos explodindo de alguma forma que não está correto, mas a gente tenta o tempo todo fazer aquilo que é certo. O tempo todo. E que nem vocês agora estão recente ali na igreja ali do Dom Bosco, né? 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Você tá levando esse projeto das mulheres que você vem feito há muito tempo para elas ali? Ainda não tive nenhum encontro, né? Mas você pensa sobre... Já estou organizando, né? Eu estou organizando com algumas meninas que me ajudam. Eu estou organizando uma agenda para me trazer para o setor de número 4, porque é um setor diferente, né? Até então eu trabalhei no setor de número 6. Número 3. Mas agora, né, setor do número 4, eu tô conhecendo as pessoas, né? Por mais que eu more ali no setor 4, eu não conhecia as pessoas. Algumas, uma ou outra, eu conhecia. Sim. Mas eu tô levando, já tô estudando uma forma, tô analisando o comportamento das mulheres, vendo qual é a necessidade maior desse público do setor de número 4, para mim poder trazer o projeto de mulheres ajudando mulheres para dentro. Vou começar ali no Dom Bosco, claro, né? Mas se Deus assim permitir, pretendo levar também para outras congregações a quais as irmãs queiram levar. Ah, sim, amém, porque é algo muito importante, né? Muito importante. A gente vê assim que tem muitas irmãs ali que vão só pela misericórdia mesmo, sabe? Que às vezes necessitam de uma atenção, que às vezes, muitas das vezes, a gente mesmo que dê um conselho, a gente não tem esse lado de estudo que nem você tem. É diferente, não adianta dizer. A gente consegue aconselhar, muitas das vezes, nos colocar como exemplo, mas que nem você que tem uma outra visão, um olhar diferente, um estudo, porque é baseado através de todo um tempo de estudo, você analisar diferente, isso é muito importante, porque daí quando você fala assim, nossa, mas muitas das vezes a pessoa fala, é isso que eu tô passando, é isso que eu queria que entendesse. Sim. Então que esse teu projeto vá além do que você imagina. Amém. Além do que você imagina, porque vai resgatar muitas e muitas mulheres, vai fazer com que muitas mulheres sejam levantadas pelo Senhor. E eu creio que nós iremos ainda gravar uma nova entrevista Amém. com esse novo projeto que vai vir. É um sonho poder trabalhar com várias, né? Nós vemos casos dentro da igreja, né? Mães que vão para o círculo de oração e muitas das vezes a sua filha está dentro de um quarto, né? E não sai de lá, não come, não se alimenta, se automutila. Mães que não conhecem seus próprios filhos, né? Muitas das vezes ela mesma tem um problema emocional e acaba, né, sobrecarregando a sua família. E a família não compreende, ela não sabe como lidar com as situações. E o projeto, ele vai trabalhar tudo isso. Ele vai trabalhar esse comportamento, ele vai trabalhar esse autocontrole, né? Porque é um autocontrole. Sim. Nós, mulheres, precisamos. Em primeira, lá quando a gente vai ler a Bíblia, no livro de Coríntios, né? A gente sempre vai ver sobre casamentos, sempre vai ver sobre a ceia, sempre vai ver sobre várias coisas. Mas quando a gente vai ver em Provérbios, a gente vai ver sobre uma mulher sábia. Né? Se a gente for olhar, existe uma mulher sábia, da forma que Provérbios vai dizer. Mas Provérbios, ele vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Edificar não é fácil. Não, porque edificar é construída onde não tem. Né? Você olhar, eu sou casada com um marido que é pedreiro, né? Então, eu sempre vejo ele falando sobre obra, eu vi ele construir minha casa, e eu sempre olhei como que ele faz. E é assim que é edificar. Edificar é você olhar numa mesa onde está todo mundo comendo na frente da TV e você poder edificar a união, trazer aquele povo para a mesa, né? Você ser exemplo para trazer. Você vê que há uma discussão e você ser ponte de paz dentro daquela discussão. Então, edificar e você edificar o que não tem dentro da sua casa. Isso não é fácil para as mulheres. Então, e essa sabedoria que é a mulher sábia, você não consegue aqui estudando na terra. Você consegue só com o joelho no chão, com consagração. E isso as mulheres têm de sobra. Elas têm vontade de fazer. Elas querem fazer. Se você convocar, ela está lá. Então, o que falta para elas é a orientação correta. Só ser orientada da forma correta para elas adquirir essa sabedoria. Hoje a gente vê dentro da igreja, não a assembleia, mas a igreja que eu digo em si, né? Sim. Casamentos acabando, relacionamentos acabando, né? Famílias que estão divididas, porque a sabedoria das mulheres, elas não sabem usar o poder que elas têm nas mãos. E se eu for ver, a maioria por coisas fúteis. Sim.
quando você vai perguntar por quê, né? Você vai ver, nossa, mas é uma coisa tão simples. Mas pra gente que ora, que consagra e que consegue entender, né, esse poder que a mulher tem, né? Que não é um poder, ela tem o poder de... Eu brinco muito, assim, com algumas pessoas que eu digo que a mulher, ela tem um poder de destruir e construir, né? Ela pode pegar um viciado em drogas, como eu, casei com um viciado em drogas, e através da oração, obediência, buscando no Senhor, resgatar e trazer ele para a casa de Deus, ou ela tem o poder de jogar ele no mundo de vez, né? Destruir, acabar com o seu casamento. Eu também pensei em terminar meu casamento, eu achava que eu criando um filho sozinho seria ótimo, né? Mas Deus foi tão bom, fez uma promessa na minha vida quando eu nasci e tem cumprido ela todos os dias. E eu tenho visto Deus na minha vida todos os dias. E eu oro sempre a Deus para que Ele me dê sabedoria e autocontrole em todo o tempo. E tem dado. Em todo o tempo. Tem dado. A tua vida cristã, agora que você comentou ali do berço, ela se originou desde o berço? Como que foi esse processo? Como que foi o teu... Porque assim, conhecer Deus, a gente sabe. Mas você viver para Ele, você renunciar a tudo e você se entregar a Ele. Como que foi esse teu encontro? Então, eu nasci numa família cristã. Minha mãe era evangélica. Mas quando eu era pequena, minha mãe separou do meu pai e a igreja, né? Naquele tempo não aceitava o divórcio. Então ela teve que ir embora de casa, né? Ela foi embora de casa com seus 7 filhos. E eu fui morar num colégio interno. Fiquei lá por um tempo. Passei muitas coisas, apanhei muito lá dentro. Mas quando eu nasci, Deus fez uma promessa, né? Deus fez uma promessa sobre a minha vida. Que eu era escolhida desde o ventre. E quando a gente tem uma promessa, independente de onde a gente vá, ela né? não vai mudar. A promessa, ela não muda. Né? Ela não vai mudar a promessa. E eu cresci revoltada com o mundo, revoltada com a minha mãe, revoltada com as pessoas, tentando suicídio, querendo morrer, e casando para fugir de algumas situações. Casei com meu esposo, que era viciado em drogas. Vivíamos em conflitos, porque 2 adolescentes dentro de casa, conflitos sempre, né? Mas eu encontrei Jesus porque minha mãe teve um infarto. E minha mãe estava afastada da igreja há mais de 18 anos. E ela voltou para Cristo através, né, de estar quase à beira da morte. Deus deu a oportunidade e eu acabei indo para a igreja com ela. E conheci Jesus, né? Confessei a Ele como o único salvador da minha vida. Depois de alguns meses, 8 meses mais ou menos, o meu esposo também confessou, através do meu comportamento. Eu sempre fui muito brava, gritava, jogava as coisas. Quando eu parei de jogar as coisas, ele olhou para mim e falou, achou que eu estava estranha. E resolveu ir para a igreja para saber o que estava acontecendo. E encontrou Jesus. Uau. E a gente começou uma jornada, né, de transformação. Porque a promessa, ela é feita, mas você precisa também, né, fazer com que ela venha acontecer na tua vida. E eu comecei uma transformação dentro de mim. Tentar... essa Luciane explosiva, brava, a Luciane que falava coisas que não devia, que magoava, começou a orar para que sozinha ela não conseguia, mas queria que Jesus ajudasse, que o Espírito Santo ajudasse. E o Espírito Santo entrou em mim, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E a mansidão, a paz reinou, né? A paz reinou dentro de mim. Então eu vejo hoje que não há uma guerra dentro de mim como havia, uma guerra de sentimentos, guerra. Hoje há uma paz nas decisões, há uma paz no convívio com as pessoas. Por mais que as pessoas falem coisas que vão magoar a gente, tem que existir paz dentro de você, porque quem mora em você é Deus de paz. E se esse Deus de paz mora, alguma coisa tem que acontecer. E a minha vida cristã começou aos 23 anos de idade. E aflorou, né, com mais experiência, depois que meu esposo, a gente foi itinerante por um bom tempo, até que o pastor Arthur convidou nós para assumir uma congregação, e a gente teve a coragem, não muita coragem, mas a gente aceitou o chamado, o desafio. E foi embora. E aí Deus tem honrado até então o trabalho das mãos do meu esposo, e tem me dado sabedoria para estar do lado do meu esposo. Costumo dizer para as irmãs da congregação, de todas as congregações que a gente passou. Todas as vezes que elas vêm perguntar, mas a gente pode fazer assim? Eu digo assim, o pastor é ele. Eu sou aquela que está do lado, então vamos falar com ele. Sim. Nunca tomei a frente dele em decisões,
porque eu sei que ele é o meu pastor dentro da igreja, meu esposo, meu companheiro, e eu sempre o respeitei, nunca passei por cima da autoridade dele de forma alguma. Mas não é fácil. Como mulher, não é fácil. É uma guerra. Porque tem hora que você fala assim, não, calma, muita sabedoria nessa hora, Senhor. Né? Sim, é uma guerra. Eu vivo uma guerra, você vive a sua guerra. É uma guerra, porque o nosso emocional, ele grita todos os dias. Nós somos um turbilhão, né? Um vulcão prestes a explodir em todo momento, né? E que muitas das vezes nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. E o homem, né? Também muitas das vezes, sem saber lidar com essa questão das mulheres, acaba trazendo também a ira sobre ela. E ela, sem saber lidar com essa ira, ela acaba destruindo muitas coisas. Muitas coisas. Hoje, eu posso dizer assim que para a paz reinar dentro de uma mulher, ela realmente precisa amar mais Jesus do que a sua própria família, do que o seu casamento. Enquanto uma mulher amar Jesus, a família dela está salva. Mas se ela deixar de amar Jesus, o lar dela pode sucumbir a qualquer momento. É a mais pura verdade. Sim. A Luciane olhando para trás, lá no tempo de menina, querendo se mutilar, querendo largar a vida. A Luciane olhando hoje em dia, trazendo a palavra de Cristo, incentivando mulheres, sendo transformado por Deus. Não tem como não ver o agir dele na tua vida. Amém. Amém. Não tem como você não perceber que quando você disse o sim para ele, realmente, você foi transformado. Verdade. Você foi vaso na mão dele. Então, assim, que Deus preserve isso sempre em você. Que ele mantenha. Que independente de qualquer coisa, você traga toda essa bagagem sua, todo esse teu ensinamento, para continuar edificando, para continuar transformando, né? Como você bem falou, a mulher consegue tudo, né? A gente consegue, a gente tem que sempre fazer as coisas na rocha, não na areia, né? Sim. Porque o que você traz é o conhecimento, ninguém olha. Quem olha sim, tá tudo certo, né? Nossa, a vida é plena, tranquila sempre foi. Sim. Mas você viu desde o agir da tua mãe, aonde você tinha aquele rancor, onde você tinha aquela, né? Você mesmo falou, você viu ela se entregar, você viu ela se render aos pés de Cristo e você também foi. Sim. E ali, a partir do momento, mudou tudo, né? É a lindo. oportunidade. A oportunidade. Não adianta você forçar. Quando Deus tem uma promessa, no momento certo ele traz, né? Ele escolhe um momento certo, uma hora certa para ele trazer você de volta para o caminho certo. E eu acredito muito que quando Deus ele traz, né, e você verdadeiramente tem um encontro com ele, você não tem vontade de largar, né? Você não olha para homens, para defeitos, porque onde o homem põe a mão há erros, né? Nós somos seres humanos, nós erramos em todo o tempo. Mas quando você para de olhar para o homem e começa a olhar para Cristo, você começa a pensar mais no céu. E esse tem que ser o pensamento do cristão. Ele precisa pensar mais no céu do que na terra. Nós estamos muito ligados com as coisas da terra. A gente pensa muito no trabalho, na casa, nos filhos. E a gente esquece do céu. Porque o nosso lugar não é aqui. E quando nós olhamos muito para a terra, a gente perde o foco. E quando perdemos o foco, nós começamos a olhar para erros. E acabamos não indo tanto na igreja quanto devíamos. Participando tanto como devíamos, começando nossos cultos em casa em vez de só na congregação, né? A gente já começa o nosso culto pela manhã. Então, o homem, ele precisa voltar ao primeiro amor de verdade, né? A essência verdadeira do cristão, que é olhar para o céu, desejar o céu. Eu acho que é isso que os nossos antepassados, avós, minha avó, né? Ela pensava, eles não pensavam se o marido era bêbado, drogado, ou sei lá o que ele fazia. Eles pensavam que um dia eles iam morar no céu. Eles cultuavam como se fosse o último culto. E nós, não. Nós cultuamos pensando no culto de sábado. Cultuamos hoje pensando no culto dos jovens. Muitas das vezes olhando para o relógio e ver quando vai acabar o culto. Sim. Então, acho que a gente precisa se reformular quanto cristão, né, para que a gente possa verdadeiramente entregar para Deus aquilo que é dele de verdade. A adoração verdadeira. Isso está faltando na gente. Né? E quando eu falo gente, eu falo de mim também, né? Muitas das vezes a gente trabalha o dia todo,
chega em casa correndo, vai para a igreja e não vê a hora de acabar para ir dormir. Porque hoje o mundo, né, oferece isso pra gente. A gente tem que trabalhar, colocar comida na mesa e tudo mais. Mas falta para nós. Falta uma verdadeira adoração. Pelo menos no momento que a gente tá na igreja, a gente se entregar, se jogar. É o que tem que fazer. Tem que ser genuíno, né? Genuíno. Irmã Luciane, eu gostaria que você deixasse um recado, porque você deu tanto, né? Deu uma aula de conhecimento aqui. Isso. Mas eu gostaria que você deixasse um recado também para as mulheres que estão nos assistindo. Deixa sim você falar o que está no teu coração, o que o Espírito Santo quer que você diga a essas mulheres. Fica à vontade. Então, eu vou falar de uma inspiração. O livro de 1 Samuel, ele vai falar sobre Ana, né? 1 Samuel, no capítulo de número 1, o versículo de número 8, se não me engano, ele vai falar, Eucana vai dizer para Ana, por que choras? Por que está triste seu coração? Não te sou eu mais do que 10 filhos? E no 9, ela vai se levantar, depois de ter se alimentado, e ela vai para o templo orar. E eu gosto muito disso porque Ana, ela é uma mulher que ela era afrontada e provocada no momento que ela ia adorar a Deus. A Bíblia não diz que ela era provocada em casa, diz que ela era todas as vezes que eles iam para o templo. Penina a provocava. Então, eu gosto de dizer para as mulheres, o diabo não vai te provocar quando você está em casa lavando a louça. Ele vai te provocar quando você está se arrumando para ir adorar a Deus. Quando você está se organizando para fazer alguma coisa para o seu rei, para o dono da sua vida. E quando eu gosto também de dizer que Eucana, quando ele diz, não te sou eu mais do que 10 filhos, eu gosto de olhar e ver Jesus olhando para nós e dizendo assim, você reclama desta casa, você reclama dessa roupa, você reclama desse casamento, você reclama, mas não te sou eu mais do que tudo isso. Então, a gente precisa confiar mais nele, acreditar mais que ele pode mudar a história da nossa vida. E quando a gente coloca algo na mão de Deus, tem que deixar lá. Toda vez que a gente se preocupa, a gente está tirando da mão dele. Então precisamos valorizar o que temos. Ana tinha um homem que a amava. Sacrificava por ela uma porção excelente, mesmo ela não tendo filhos. E ela não conseguia enxergar este amor, porque o foco dela estava no sonho dela, que era ter um filho. Então, às vezes, nós focamos em nossos sonhos e deixamos de lado, muitas das vezes, aquilo que a gente tem de valor dentro da casa da gente, que é o tratamento, né? Que o esposo tem com a gente, os filhos que a gente já acaba não tendo mais tempo, e as coisas da nossa casa, a gente não tem mais prazer na nossa casa. E isso precisa nós mulheres, precisamos valorizar o que temos. Sonhar com as coisas que queremos, mas valorizar o que temos. Esse é o recado que eu deixo para as mulheres. Valorize o que você tem. Porque o que você tem, se você olhar, é maior do que você imagina. Tem muita gente olhando para o que você tem e querendo o que você tem. Então você precisa valorizar isso para que Deus possa honrar e te colocar em lugares maiores. Isso é muito importante. Então, se alimenta, olha para o que você tem e vai para a casa do Senhor orar. Porque Deus vai honrar e te dar o sonho que você precisa. Amém? Amém. Olha, eu por mim já encerraria aqui. Já encerraria aqui. Nossa, que bênção. Amém. Amém. Que a palavra do Senhor seja sempre usada através da sua boca. Amém. Que você possa sempre trazer a palavra dele com essa confiança que você crê. Amém. Amém. Porque não existe coisa melhor você olhar para quem crê e você sentir a confiança, a certeza do que você está falando. Então, assim, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, o seu esposo, seu casamento, sua vida dos seus filhos. Amém. E que logo, logo a gente vai ter notícias sobre esse projeto que eu achei incrível. Que Deus te conduza sempre. Muito obrigada mesmo por a sua participação aqui conosco, de todo o meu coração. Amém. Eu que agradeço por ter me feito o convite, né? E eu espero que um pequeno testemunho possa ajudar alguma das mulheres que estejam na sua casa, triste, né? Dentro de um quarto, esperando que alguma coisa aconteça, mas que nesta noite ela possa olhar e ver que alguma coisa já está acontecendo e que ela pode mudar de uma hora para outra. No estalar de dedos, Deus pode mudar a história dela. Então, esse é o desejo. Por isso, aceitei o convite. Amém, amém. E que você que está nos assistindo, que Deus possa transformar a sua vida. Aceite isso. Deixa Ele conduzir.
vai ser perfeita e a transformação vai ser surpreendente. Quando você se olhar no espelho, você já não se reconhece mais. Não vive mais sem a presença dele, sem o agir dele. Espero você na próxima quinta-feira, às 20 horas. Nós temos aqui um encontro com essas grandes mulheres. Até quinta. Também se inscreve no nosso canal, curta a nossa página, tá bom? E compartilha. Isso é muito importante. Até quinta.